Fala galera, tudo bem com vocês? Feliz ano novo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, do Projeto Arte da Escrita. Eu sou o Rafael. Bom, gente, hoje a gente vai trazer um tema muito interessante que são os mapas conceituais. O que seriam os mapas conceituais? Aqueles mapas que a gente observa o pessoal desenhando, colocando as setinhas e os conceitos, é algo que vai muito além do que isso. A gente trouxe um teórico muito interessante que é o Giuseppe Novak, ele vai aparecer aqui para vocês na tela. Ele foi o fundador da ideia dos mapas conceituais nas universidades. O Giuseppe, ele é um educador e um empresário, onde ele fez em 1952 uma formação em ciências e matemática. Depois de 2 anos ele fez um mestrado em ciências da educação e 4 anos depois ele fez uma graduação de biologia e ciências da educação. Então o Giuseppe é um cara que ele já trabalha nessas áreas e aí ele utilizou a questão dos mapas conceituais para estimular os seus alunos e a si mesmo enquanto estudante e agora como professor para estimular os seus alunos da universidade que ele ensina. Então espero que vocês gostem dessa proposta, é um vídeo muito informativo e é isso, tamo junto, fica comigo. Bom gente, vamos entender como a didática do Giuseppe funcionava e como funciona até hoje. O Giuseppe, ele é vivo, ele tem 87 anos, então o Giuseppe ele pensou da seguinte forma: ele como aluno, ele precisava de um estímulo durante a sua graduação de ciências da educação. Então ele percebeu que era necessário algo além do que o conhecimento que ele recebia durante as suas aulas. Ele começou a desenhar em seu caderno pequenos conceitos que os professores distribuíam durante as aulas, e aí ele foi pegando aquelas ideias, amarrando e criando as suas ideias em base dos conceitos que estavam ali. Ou seja, é quando você recebe uma informação e você coloca a sua opinião juntamente com o que é aquela informação. Aí o Giuseppe fez seus estudos, acabou se formando, trouxe a proposta para a universidade dele lá nos Estados Unidos, uma proposta de trazer o estímulo para os seus alunos de uma forma eficaz e efetiva também, né? Então a ideia dos mapas conceituais, ele veio para unificar, facilitar o ensino e aprendizagem e transmitir um conhecimento que muitas vezes pode ser cansativo, mas de uma forma simples e bem didática mesmo. Então o Giuseppe, ele fez essa proposta e aqui a gente tem 2 opções. Primeiro, a gente tem que diferenciar as ideias do mapa conceitual e os mapas mentais. Professor, não é a mesma coisa? Não, existe uma diferença muito grande e bastante significativa desse processo. Vou explicar como é. Os mapas conceituais, que são os mapas que a gente vê os desenhozinhos com as setinhas e as informações aqui do lado, que geralmente muitas pessoas já me viram postar no Instagram. Aposto, me sigam lá no Instagram, rafael.silva23, com 2 i's. Bom, os mapas conceituais é uma proposta que você vai estar utilizando uma palavra, um verbo, para você buscar outros conceitos durante essa palavra. Por exemplo, se você pega o verbo reconhecer e coloca ele no meio da folha do seu caderno, aí você vai abrir várias setinhas. Essas setinhas se chamam expansões. Essas expansões são a forma de você expandir o seu pensamento. Para quem não conhece, eu fiz um vídeo sobre como produzir pensamento. Vou colocar aqui no card para vocês. Expandir um pensamento é você inovar, é você transmitir e receber também novos conhecimentos. Como é que funciona isso, professor? O Giuseppe viu que, através de um verbo, ele poderia criar diversos conceitos, diversas possibilidades. Nós trabalhamos com possibilidades e não com certezas propriamente ditas. Inclusive em redações também é assim. Nossa conclusão é sempre possibilidade de resolução do problema e não uma verdade absoluta. Não trabalhamos com verdades absolutas. Entenderam? Já vai anotando aí. Bom, o Giuseppe, ele viu a importância de trabalhar os conceitos fragmentados. O que seria isso? Trabalhar os conceitos de diversas formas. Então, reconhecer, vem a questão de aceitação, a questão de convivência, a questão de interação. Então, diversos blocos, você vai encaixando várias ideias. Essa era a ideia do Giuseppe. Daí, foi passando o tempo, né? Isso, o Giuseppe, ele trabalhou essa questão na década de 70. Então, esse período dos mapas conceituais, ele é um período da década de 70. Trazendo agora para o contemporâneo, no século 21, a gente percebe muito a questão de tópicos. O que seriam os tópicos? Os tópicos, na verdade, são uma proposta dos mapas mentais. É aí que entra a diferença. Os mapas mentais podem ser através de frases, através de imagens, que é a famosa leitura imagética. Vamos colocar para vocês aqui um exemplo da leitura imagética. E através também das próprias poesias. Então os mapas mentais, eles trazem apenas o objeto,
que tem a diferença entre significante e significado, é uma questão linguística. Então, o significante é a figura e o significado é o que a figura representa. Significante, o livro. Qual é o significado? Sobre o que aquele livro fala? Se é um mistério, se é um poema, se é um romance. Então, tem essas diferenças. Então, os mapas mentais, eles foram utilizados para transmitir um conhecimento de forma rápida e eficaz. Não que o mapa conceitual não traga essa proposta, mas os mapas mentais era mais um treino para a galera que estudava lá atrás a psicologia e a própria pedagogia também, porque para intensificar a sua didática de ensino você precisava inovar, como até hoje também a gente tem que ter a nossa dinâmica de sala de aula, né? Como a gente conhece aí durante todo esse percurso. Então os mapas mentais a gente trabalhava pequenas palavras, pequenas frases, por exemplo, uma frase motivacional, você pode. Aí você pode trabalhar a questão dos mapas mentais. Como assim, professor? Como é que eu trabalho essa frase, você pode? Aí você começa a fazer várias perguntas. Você pode o quê? Como eu posso? Como eu vou realizar? Então a gente trabalha sempre com questionamentos. Nosso trabalho é um trabalho filosófico, que a base filosófica é sempre os questionamentos e não verdades absolutas. Então tem esse paradigma que a gente quebra para a gente poder expandir os nossos conhecimentos, produzir pensamento, como eu falei no vídeo anterior. Os mapas conceituais, além de trazer uma forma eficaz e bastante interativa para o leitor, faz com que você aprenda mais rápido, então você vai ter uma assimilação melhor. Daí surgiu a questão do TC, essa pequena palavra aqui, o TC, que significa técnica construtivista. A questão do construtivismo já é uma questão linguística de muito tempo, então o construtivismo trabalhava bastante com dinâmicas, inovações em sala de aula, formas de você trazer um assunto que é considerado chato para muitos alunos, mas de uma forma criativa e de uma forma que você consiga transmitir um conhecimento, mas de uma forma bastante interativa. Então você trabalhar um assunto de história, de ciências, de biologia, de português, filosofia, mas de uma forma interativa, de uma forma que o seu aluno tenha o prazer de estar na sua aula. Daí, ele vai desconstruir o conceito de que, para que eu vou usar isso no futuro, que é uma coisa que muita gente fala até hoje. Por que eu estudo isso? Então, as aulas de TC, que é as teorias construtivistas, vieram justamente para mostrar para você a importância do assunto e como você pode aprender ele de uma forma mais leve, apesar do assunto ser um pouco mais complexo. Mas voltemos. Os mapas mentais... Calma aí. Corta. Os mapas mentais, eles são essenciais para o seu processo de aprendizagem. Através dele, você pode trabalhar melhor a sua mente, desenvolver o seu cognitivo e trabalhar o seu estímulo, tanto emocional, como o seu estímulo também de aplicabilidade de estudos. Como assim, professor? Quando a gente trabalha o nosso cognitivo, quando a gente estimula o nosso corpo, a gente produz aquela velha frase que é a motivação. A motivação ela é essencial para qualquer área da sua vida, qualquer matéria que você estude, qualquer área de profissionalismo que você tem. Se você possui a motivação que você vai compreender a necessidade de você estar naquele ambiente, o porquê você faz aquilo e para quem você faz aquilo, você percebe que seu trabalho não é em vão. Logo, você tem a motivação e você consegue transmitir motivações para outras pessoas. É assim que se gera a motivação. Quando você percebe o porquê você faz aquilo e para quem você faz aquilo. Então, quando você se pergunta sempre isso, você busca sempre a motivação que falta muitas vezes dentro de você. Então, sempre a gente tem que estar sempre se estimulando, sempre se perguntando o porquê daquilo, para que você possa lembrar o porquê você faz aquelas coisas. Então, os mapas mentais, eles trabalham dessa forma. Frases, versos, leituras imagéticas, tudo aquilo que seja de uma informação rápida. Por exemplo, placas de trânsito, que são os signos linguísticos. Então você tem diversas formas de trabalhar os mapas mentais. Os mapas conceituais já é uma proposta mais unificada, já é uma proposta mais de expansão. Você vai trabalhar o seguinte estruturalismo, que é o conceito, verbo, conceito. Esses três elementos se unificam apenas em uma proposta, que é você trabalhar uma palavra através do verbo e dessa palavra você vai buscar novos significados. Por exemplo, experimentação, você pode trazer a questão aqui da aceitação, a questão de inovação. Então perceba que essas palavras elas sempre vão traçadas com o verbo. Se você começa com o verbo, geralmente você vai sempre dar continuidade a outro verbo. Mas existe um subparadigma, que é quando você tem uma palavra aqui,
abre uma setinha, coloca uma palavra embaixo e dessa palavra você abre duas setas. Já viram isso? Que você coloca duas possibilidades, ou seja, você trabalha muito com sinônimos. O que seria isso? Palavras parecidas. Então os mapas conceituais nos ajudam a lembrar das palavras parecidas, estruturar um conhecimento e produzir novas opiniões dentro daquele conhecimento. Então não é porque você aprendeu uma coisa aqui que é só isso. Os mapas conceituais e os mentais também trabalham de uma forma que você perceba o porquê daquilo e que você bote a sua opinião sobre ele. Então isso vai gerar um duplo conhecimento, vamos dizer assim. Então essas são as diferenças, pessoal. Espero que vocês gostem. Trabalhem os mapas conceituais, eles são essenciais no estudo de vocês. Independente da idade que vocês estejam, vai te ajudar. Vamos começando pelos desenhos, vamos começando devagar, porque vocês vão perceber a importância da organização dos seus estudos. Quando você organiza seus estudos, você organiza a sua mente. Organizando a sua mente, você entende o assunto com mais clareza e eficiência, tá bom? Tamo junto, se inscreve no canal aqui, vamos chegar em 2020 com tudo, com novas ideias e grande abraço pra vocês. Tchau, tchau.